Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei, tá? Eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Ó. Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Ah, professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuando nosso super curso de AFO. E esse curso de AFO, eu digo para vocês, ele é exaustivo. Não exaustivo no sentido de cansaço, mas no sentido de quê? De conteúdo. Você pode assistir essas aulas, que essas aulas irão te preparar para qualquer concurso aí, qualquer banca, você pode ter certeza que você vai ter uma preparação de altíssimo nível. Não é aquela preparação superficial, aqui eu gosto de assunto por assunto. Vamos embora, né? Lei orçamentária anual. Aí a gente vamos aí finalizar o trio, né, que são os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. Mais uma vez, eu quero fazer aqui a chamada para vocês, que as aulas elas vão se complementando, tá? Então há necessidade, você está assistindo essa aula agora, cara, vai lá, procura a aula primeiro de PPA, assiste a aula do PPA, depois você assiste a aula da LDO e agora você assiste a aula da LOA. Tem que assistir as aulas na sequência, porque isso eu vou completando os assuntos e os entendimentos, né? Vamos lá, lei orçamentária anual. Antes de ir para os artigos, né? Alguma coisa de técnica para vocês, né? Então ela é chamada de quê? Ó, é uma lei especial que contém a previsão da receita e a fixação da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo obedecido aos seus princípios, né? Vou fazer uma anotação aqui para vocês, né? Então a LOA, cara, a LOA, preste atenção aqui, ó, LOA, tá? Ó, primeiro, tá? Traz o quê? A previsão, ó, previsão das receitas. Ok? Professor, por que a previsão da receita? Porque ainda não foi executado, né? Então você tem aqui, ó, tá? Ó, receita e despesa. Bacana. Segundo, ó o termo, fixação. Já vi muitas provas de falar que é previsão da despesa, é fixação das despesas. Tá? Ok? O que acontece? Fixação. Por quê? Porque é uma lei. É uma lei autorizativa.
A gente vai falar muito sobre isso no final da aula, principalmente comparando com o orçamento positivo, com a inclusão do parágrafo 12 do artigo 165 da Constituição, a emenda constitucional número 100, né, que causou muitas discussões aí. A LOA, vamos lá, 3, né? A metodologia que nós utilizamos para a construção da LOA, né, é o chamado de orçamento. Olha aí, o orçamento programa. Aí, orçamento programa. O orçamento programa ele foi criado, né, pela lei 4.320 de 64, ok? E lembrando para vocês, né, que o nosso PPA, tá, o plano plurianual, ele é elaborado 100% por programas de governo. Aí, ó. Por programas, tá? Por programas de governo. Ou seja, o programa ele passa a ser o elemento integrador entre o planejamento estratégico com o planejamento operacional. Tá? Quarto, né? O orçamento, todo ele é elaborado através dos princípios, né, orçamentários. Nós temos princípios aqui constantes na Constituição Federal de 88, como, por exemplo, o princípio da exclusividade, e nós temos vários princípios aí, principalmente em destaque, em especial, na Lei 4.320. Tá? Temos aí, né, os princípios. E nós temos que lembrar que o orçamento, ele é uno, tá? Mas ele é subdividido em 3. 1. Orçamento fiscal. Segundo, né? Orçamento de investimentos. E 3. Orçamento da Seguridade Social. Aí, pronto, né? Exatamente isso, cara. A gente vai estudar todos esses dispositivos hoje. Todos eles, né? Aí, né? Então, ó, lei dos meios. Por que lei dos meios, né? Porque é através, né? Ele vai conceder os meios necessários para se atingir os fins. Então, um conceitozinho aqui, né? Cara, tem que assistir as aulas na sequência, cara. Você, já sei. Cara, não sabe nada. Você não sabe nada ainda. Tem que ter muita humildade o concursando, né? O concurseiro. Eu gosto de falar de concurseiro, que rima melhor, né? Vamos embora. Parte conceitual ainda, né? Também chamada de lei dos meios, caiu na prova a lei dos meios, automaticamente você vai identificar que está falando de quem? Nada mais, nada menos que a lei orçamentária, porque ela possibilita os meios necessários para o desempenho da função pública. Pela Constituição Federal, é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Tá aí, né? Então só pode fazer. Por que eu trouxe esse negócio aqui? O orçamento é muito importante. Sem orçamento não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. Eu quero fazer tal coisa. Tá? Aí chega lá, né? Quero fazer tal coisa, né? Aí você chega lá e fala o seguinte, né? Tem orçamento? Não, não tem orçamento. Se não tem orçamento, então significa dizer que você não pode fazer tal coisa. Bacana? Então fechamos aí essa parte introdutória. E agora vamos lá para a lei. Professor, onde está prevista a LOA? Está aqui, ó, artigo 65, inciso 3º, orçamentos anuais. Pronto. Professor, eu lembro que quando o senhor explicou aqui o plano plurianual, nós tivemos o parágrafo 1º. Beleza, nós explicamos. O parágrafo 2º foi a lei das diretrizes orçamentárias. E na LOA? A LOA não é o 3º, é o parágrafo 5º. A lei orçamentária anual. Então é uma lei, né? Os três são leis, né? E o parágrafo 4º? O parágrafo 4º a gente fala daqueles planejamentos de longo prazo. Né? Os programas de setoriais, regionais, entendeu? De longo prazo, serão compatíveis com o PPA. Eu expliquei isso na primeira aula. Então você sabe aqui, artigo 65, parágrafo 1º, conceito do PPA. Parágrafo 2º, conceito da LDO. Parágrafo 3º, tá? Parágrafo...
Aliás, parágrafo 4º, ele fala do quê? Ele fala do planejamento de longo prazo. E o parágrafo 5º traz o quê? Traz aqui o conceito do orçamento. Então nós temos, o orçamento ele é uno, é um orçamento. Aqui é o princípio da unidade orçamentária, uno, é um orçamento só para cada ente da federação. Tá? E esse orçamento ele é organizado em 3 suborçamentos. Tá? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Tá? Professor, o que é o orçamento fiscal? Ah, professor, o orçamento da Secretaria de Gestão. Está onde? Está aqui. O orçamento da Secretaria de Fazenda. Está aqui. Meio Ambiente. Está aqui. Né? E assim por diante. O orçamento fiscal. Está aí, né? Fiscal, que é o maior de todos. O orçamento de investimento. Tudo bem, esse orçamento de investimento é um orçamento específico destinado das empresas. Tá? Das empresas. Das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Tá? Eu vou voltar nesse assunto. Eu vou passar agora para a Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social inclui o orçamento da saúde, tá? O orçamento da assistência social. Aí, ó. E o orçamento da previdência. Social. Então você tem que entender, o cara vai falar um órgão lá. Pá, falou o órgão, e aí? Você vai ter que classificar onde que é o cara aí, qual partinha que está. Ah, professor, o orçamento do Tribunal de Justiça, fiscal. O orçamento do Congresso Nacional, fiscal. Ok? Professor, o orçamento do Banco do Brasil, opa. Caixa Econômica, opa. Ah, beleza. Porque agora eu vou aprofundar aqui o orçamento de investimentos. De novo, orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Esse orçamento aqui, tá? Você vai ter que anotar aí. É referente às empresas, tá? Empresas, opa, parei só um pouquinho, gente, parei. Tá? Empresa controlada, tá? Empresa controlada. Tá? Aqui. Tudo bem, vamos com calma. Então, empresa controlada é no item 2. Agora, empresa dependente vai ser o item 1. Tá? Empresa controlada vai ser o item 2. Tá? Empresa controlada. Pô, legal, professor. Beleza. Tá? Por exemplo, Empaer é uma empresa pública, é uma empresa dependente, porque recebe recursos para o seu custeio. Se recebe recursos para o seu custeio, é uma empresa dependente. Bacana? Professor, só isso é suficiente? Claro que não. Tá? Isso aqui você faz as suas anotações. Empresa controlada vai ser investimento. Empresa dependente no orçamento fiscal. Ok? Sustentação disso que eu acabei de falar para vocês. Onde que está a origem disso? Está aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Lá no artigo 2º, ele traz claramente os conceitos. Tá? Ó, empresa controlada e empresa dependente. O que é uma empresa controlada? Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença direta ou indiretamente ao ente da federação. Pronto, Banco do Brasil, Caixa Econômica e várias empresas aí, Petrobras, são empresa controlada. Tá? Então, o orçamento de investimentos dessas empresas deverão constar no orçamento da União, na LOA. E agora, empresa estatal dependente, o nome diz que depende de alguém. Quem é o seu alguém? São os recursos públicos. Então, empresa controlada, então ele é uma empresa controlada, né, que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal de custeio em geral ou de capital,
excluído, no último caso, ou seja, despesa de capital, aqueles provenientes ao aumento da participação acionária. Inclusive, o aumento da participação acionária é uma inversão financeira. Tá? Então, o que acontece? A empresa lá tem 50%, o governo deseja ter mais 20% do controle acionário, da decisão política. Então, vai ter que comprar essas ações de alguém, porque já existem essas ações. Então, a compra dessa ação vai ser uma despesa de capital, uma inversão financeira para o aumento do capital social. Para o aumento do capital, porque a empresa passa a ser do quê? Um patrimônio do povo. É por isso é um patrimônio do povo, por isso que é o quê? Uma despesa de capital. Tá? Então, neste caso, né, o aporte desse recurso financeiro não caracteriza que passa a ser uma empresa dependente. Tá? Então, é uma prerrogativa aí, tem que entender essa situação. Então, para a aquisição, né, do capital social da empresa, aumenta a participação acionária, não é considerado empresa dependente. Bacana? Então, controlado e dependente é LRF. Né? E aí, conclusão disso tudo. Vem comigo aqui. Estatal dependente. Então, integrará o orçamento fiscal. Está lá. Beleza. Agora, tá? Fiscal, né? Ó, e da Seguridade Social e seguirá o quê? O orçamento e o da Seguridade Social, que é outra coisa, né? E seguirá, ambos os dois casos aqui, o fiscal e o Seguridade Social, vai ter que seguir as regras da LRF, né? Agora, né? Se não for dependente, integrará o orçamento de investimentos e não seguirá a LRF. Então, isso aqui é para ilustrar o seguinte, que o orçamento fiscal e o Seguridade Social obrigatoriamente vai ter que seguir à risca os ditames da LRF. Agora, o orçamento de investimentos, que são aquelas empresas na qual a União tem a maioria do capital social votante e não depende de recursos públicos para a sua sobrevivência, não seguirá a LRF. Por quê? Isso porque as empresas não dependentes geram seus próprios recursos para arcar com seus gastos e manutenção de pessoal. Tá? Então não precisa. Tá? Então ela não é uma empresa dependente, ela tem a liberdade para atuar no mercado segundo as regras de mercado. Né? Então essa é a atenção. Professor, exemplo de empresas dependentes, aí, ó, várias, né? Então todos esses caras aqui, ó, EBSER, CBTU, Embrapa, né? E tem várias aí, EBC, né, comunicações, aí tem várias empresas aí, né? São todas as empresas, entendeu, que são dependentes. Então, vão integrar o orçamento de investimento das empresas ou o orçamento fiscal. O orçamento fiscal. Isso cai em prova? Claro que isso cai em prova. Isso é cobrado em prova e você tem que saber disso. Tá? Parágrafo 3º do artigo 65. Tá? Parágrafo 3º do artigo 65, né? Vamos lá. Tá? Então é o seguinte, ó, parágrafo 3º. O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, tá, o relatório resumido de execução orçamentária. Tá aí. Então nós temos aqui ó, um ano, tá? Nós temos o quê? 12 meses. Beleza, né? Nesses 12 meses, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vai ser publicado o relatório resumido de execução orçamentária. Aí. Inclusive, tá, o detalhamento desse relatório resumido está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Então, 30 dias, né, o relatório resumido da execução foi, na LRF, só para ilustrar, nós temos o relatório resumido, tá, de execução orçamentária, que ele é bimestral, em 2 meses, né? Ok? E nós temos o relatório de gestão fiscal, que ele é quadrimestral, de 4 em 4 meses, né? Aqui ele vai ver mais o quê? Os limites, os percentuais da gestão, né? Então nós temos aí 2 relatórios, né? Houve uma previsão constitucional e claro, né, que a LRF, que é uma norma inferior à Constituição, trouxe aí a regulamentação exaustiva do que vem a ser o relatório de execução orçamentária. Tá? Relatório de execução orçamentária. Ok, né? Parágrafo 5º, não, parágrafo 6º, porque o parágrafo 5º é o orçamento, né? Vamos lá. O que diz isso aqui? Ele fala o quê? Do caráter regionalizado. Nós explicamos isso lá atrás, né?
Lá atrás o quê? Lá no PPA, porque o PPA também deverá ter caráter regionalizado, né? O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regional, acompanhado, tá? Será acompanhado de demonstrativo regionalizado, é tipo um anexo, vai ter um anexo, ok? Sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, né? Então ele quer saber sobre a renúncia de despesas, né? Despesas, então ele tem lá um efeito regionalizado sobre essas renúncias, sobre essas despesas aí, né? Essa situação. Bacana? Então esse aqui é o parágrafo 7º, né? Parágrafo 8º, vem comigo, ó, 7º, perdão, ali é o 6º. Orçamentos, ó, previstos, ó, no parágrafo 5º, que é o orçamento anual. Inciso 1, o fiscal. 2, de investimentos. Não está incluso o orçamento da Seguridade Social, que é da Previdência, Assistência e Saúde. Tá? Ou seja, esses dois aqui serão compatibilizados com o PPA. Tá? Terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais segundo o critério populacional que a gente viu lá na aula do PPA. Olha como os assuntos eles vão, né, se completando, né? Estão todos conexos, não dá para você estudar de forma separada. Aqui eu tento organizar as aulas por assunto e vou fazendo as devidas conexões para até melhor fixar o conteúdo. Bacana? Então, os orçamentos aí terão o quê? Desigualdades interregionais, né? O parágrafo 6º, ele fala do demonstrativo regionalizado. Então, demonstrativo regionalizado e aqui reduzir as desigualdades interregionais, né? Ok, né? Vamos lá. O que ocorre se a proposta de um dos demais poderes estiver em desacordo com a LDO? Professor, e aí? Vamos lá. São várias questões envolvidas aqui para a gente responder e a gente vai consolidando o conhecimento, a gente vai tendo mais robustez no conhecimento, né? Primeiro, cada poder ele é independente. Artigo 2º, os poderes são harmônicos e são independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, judiciário e executivo. Então eles são independentes, beleza, né? Ou seja, não estão subordinados nenhum, são o quê? Iguais, né? Então o que acontece? Mas cada um tem a sua função. Então o que acontece? O que ocorre se a proposta de um dos demais poderes estiver em desacordo com a LDO? Qual que é o papel da LDO? O papel da LDO, eu já disse para vocês, expliquei para vocês o seguinte, que o papel da LDO é muito simples, né? Nesse momento aqui ele vai orientar a elaboração da LOA. Vai orientar a elaboração da LOA. Então é uma lei, todo mundo vai ter que fazer isso. Então o Poder Executivo, que é de iniciativa dele, consolidar o projeto de orçamento e encaminhar mensagem para o Congresso Nacional, para o Poder Legislativo, para a devida apreciação e aprovação. Tá? O que ele faz? Ele recebe. Ele identificou que está incompatível. Né? Ele devolve para ajustes. Vai devolver, fazer uma mensagem, né, para o respectivo poder, pode ser até o próprio Poder Legislativo, né, que encaminha a proposta para ele. Né? Pronto. Ou, se ele não fizer, ele tem autonomia constitucional para ajustar e incorporar no projeto de lei orçamentária. Tá? Então ele vai ajustar e incorporar. Né? E acontece muito, cara, acontece muito, né? Isso aí, quem está na área acontece muito, né? Principalmente sobre o teto, né? Altera o valor do teto. Eu previ tanto, pedi tanto, mas veio tanto, né? Então isso acontece. Né? Então isso aqui é uma questão, pode queimar discursiva, né? Você tem que entender, né? Você vai vendo o papel de cada um dentro do processo do orçamento e, claro, vendo o papel de cada um aí em relação aí à estrutura de comando de poder no Brasil, né? Pronto. Agora eu encerrei uma parte da aula, tá? Que é a parte constitucional. Essa parte constitucional que eu expliquei é uma parte antiga, tá? Não teve alterações aí, não foi vítima aí das emendas constitucionais, né? Não teve alterações. Então o que eu vou fazer? Como é a estrutura da aula? 3 partes. Essa parte constitucional, né, que eu vou dizer que já é tradicional, que eu termino agora.
A gente vai para a segunda parte, que nós vamos para a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para agregar a LOA, e depois eu volto para a parte constitucional, que é a parte nova, né? A emenda 100 e a emenda 102, principalmente a gente vai estar explicando para vocês a emenda 100 e a emenda 102. A emenda 100 ela fala sobre um tema chamado orçamento impositivo, e a gente vai explicar nessa aula, inclusive. Bacana? Então vamos lá. O que tem de LOA na LRF? Está lá, está consagrado no seu artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Então você pega aqui a LOA, né? Ó, então a LOA, ela está sujeita aos ditames do PPA, os ditames principalmente da LDO, e principalmente os ditames da LRF. Ela não tem que saber disso. Ó. Tá? Aí a LOA, né? É uma lei engessada. Né? Engessada pra caramba, né? Eu acho assim, cara. Na aula passada, a gente viu a LDO. E nós vimos que a emenda, salvo engano, a emenda 109, tá? A emenda 109 de 2021, tirou lá, né, as despesas de capital para o exercício subsequente. Tá? Então, as despesas de capital para o exercício subsequente. Então, as despesas de capital do exercício subsequente, antes, obrigatoriamente, deveriam constar na LDO. Tá? Obrigatoriamente. Agora, com a retirada, pode constar ou não. Tá? Então você pode ir direto para a LOA, né? Então deu o quê? Deu mais uma musculatura, na minha opinião, retirou um poder decisório importante da LDO e mandou esse cara aqui para a LOA, né? Então nós temos aí essa compatibilidade aí de ordenamentos jurídicos, né? Então a LOA está sujeita a esses 3 instrumentos, né? Ok, vamos lá, professor. Sim. Cara, eu gosto demais da aula desse assunto. Vamos lá, a lei, ó, vamos lá. Ó, a LOA conterá anexo demonstrativo da compatibilidade, ó, tá? O projeto de lei, tá? Então, um projeto de lei. Então, você vai estar aqui, ó, de novo, ó, o presidente ou governador, tá? Presidente ou governador, entendeu? Governador ou prefeito, ele vai mandar para o chefe de quem? Chefe do legislativo. Olha aí. Ele conversa através de quê? Mensagens, né? Então ele vai encaminhar um projeto de lei orçamentária anual. E aí ele vai conter um anexo. Ó, um anexo, tá? Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes, né, do que trata o anexo de metas fiscais, ó, da LDO, aí, ó, tá? De compatibilidade com as metas lá da anexo de metas fiscais da LDO. Então, isso que está escrito aí, tá? Então, isso que está escrito, né? Tem que saber, um momento, tá? Ele tem que saber. Ah, professor, o legislador pode pegar esse anexo e transformar numa lei constando anexo à lei? Claro que pode, né? Claro que pode sim, anexo à lei. E é feito isso. Segundo, será acompanhado do documento de que trata, a que se refere, parágrafo 165, ó, será acompanhado de documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 65 da Constituição. Professor, o que é o parágrafo 6º do artigo 65? Nós já estudamos, tanto na aula do PPA, quanto na aula agora a nossa aula da LOA. É o efeito regionalizado do gasto da despesa, bem como das medidas de compensação das renúncias de receita e ao aumento da despesa obrigatória de caráter continuado. Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na lei de diretriz orçamentária destinado ao. Então, que aqui, ó, reserva de contingência. O que eu falei para vocês? Lá na LRF vai definir, lá na LDO vai definir o percentual sobre a receita corrente líquida e quando que será utilizada a reserva de contingência, não é isso? E a quantificação vai ser feita onde? A quantificação vai ser na LOA. Ó,
atendimento a passivos contingentes e outros riscos de eventuais fiscais e imprevistos, né? Então, por exemplo, na pandemia utilizou toda a reserva de contingência para financiar aí as despesas com a pandemia. Na LRF, ainda sobre LDO, tem uma parte específica de dívida. Então, o legislador se preocupou muito com a dívida pública, né? Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. Olha aí. Né? Então, todas as despesas relativas à dívida pública, dívida mobiliária ou dívida contratual e as receitas que as atenderão constarão da lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. Tudo isso aqui está na LRF. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e as de crédito adicional. Tá? Nós teremos aí, então, um destaque na LOA, né? Que é um destaque na LOA em relação a esse tipo de despesa. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na LDO, ou a legislação específica. O que acontece na LDO? Ele define aí qual que é o índice de atualização dos contratos administrativos e da dívida, né? Então é o seguinte, lá na LOA, o que acontece? A atualização da monetária da dívida deverá respeitar o quê? Exatamente lá o que está previsto na LDO sobre a variação dos itens, né? Vamos lá, o orçamento, né? Então a LRF, né? Ainda passou o quê? Mais algumas obrigações para o legislador. Então ele fala o seguinte: o orçamento tem que ter da clareza. O princípio da clareza tem que ser claro, tem que ser objetivo. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa. Tá? Construção de uma ponte no valor de tanto. Não, não pode. Você tem que falar que tipo de ponte, aonde essa ponte. Tem que falar tudo, tem que ser preciso. É preciso o orçamento, não pode restar dúvidas. Não pode restar dúvidas, né? E outra coisa, o orçamento ele é limitado. Então tem que ter uma dotação limitada. Ah, vou abrir um crédito orçamentário, o valor tem que estar lá, 1 bilhão, 1 milhão, 1 trilhão, 100 mil reais, 10 mil, 20 mil, não tem que ter limitado. Então a dotação prevista no orçamento, ela deve ser limitada, então tem que ser precisa e limitada. A ponte, estimado em tantos por cento, não, tem que ser em valores, né? 10 milhões, 1 milhão, tem que ser limitado, não é um cheque em branco, não é um cheque em branco, né? Vamos lá, ainda na lei orçamentária. Tudo isso aqui está na onde? Na LRF. A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual. Olha que coisa interessante, né? A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício que não esteja previsto no plano plurianual ou que em lei que autoriza a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 67 da Constituição. Então, o que acontece aqui? Lá no orçamento, né? Ele vai construir uma ponte, e essa ponte são 4 anos. Opa, 4 anos é diferente de 1. Se é 4 anos, a obrigação de constar na onde? No PPA. A primeira aula que nós falamos sobre isso. Então, a gente vem confirmando todos os dispositivos. E, claro, com isso você vai fixando o conteúdo. Tá? Pronto, tá aí, né? E agora, professor? Agora eu quero trazer uma parte bem especial do Banco Central para você, tá? Do Banco Central, inclusive Banco Central foi uma questão aí que foi cobrada no concurso da Cefaz, né? Concurso da Cefaz Ceará, um concurso dificílimo do Banco do CESP, né? Vamos lá. Integrarão as despesas da União e não serão incluídas, na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil. Não, desculpa, e serão incluídas na lei orçamentária as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive aos destinados a benefícios de assistência aos servidores e de investimentos. Primeira coisa, cara, o Banco Central, você tem que entender que é uma autarquia.
se é uma autarquia, né? O que acontece? Se é uma autarquia, essas despesas para o seu custeio e o seu investimento, não atividade fim do Banco Central, deverão constar no orçamento. Qual orçamento? Tá? LOA, parte orçamento fiscal. Aí, ó. Orçamento fiscal. Aí, ó. Orçamento fiscal. LOA, orçamento fiscal. Está aqui. Aqui que deve constar. Então pode cair na prova. Sim. Professor, mas por que você trouxe Banco Central aqui na lei de LOA? Vamos lá. Quero explicar para vocês agora aqui o artigo 7º, lá da LRF, que fala só do Banco Central. Olha aqui que ele fala, aqui, que traz aqui. O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão das reservas que constituem a receita do Tesouro Nacional, ó, constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Aí, ó. Então, semestralmente vai ter um repasse do Banco Central. O que diz aqui o caput do artigo 7º? Né? Cara, o Banco Central é o banco dos bancos. Tá? O Banco Central empresta dinheiro para os bancos. Você sabia disso? O Banco Central controla todo o dólar que entra e sai. Por exemplo, na pandemia, em 2020, né, alguns meses após o início da pandemia, o Banco Central teve um resultado extraordinário cambial. Né, porque a moeda nossa desvalorizou, o dólar valorizou, e tá, todas aquelas contas nacionais ali, e nós tivemos o quê? Então teve um resultado gigantesco. O que acontece? Olha só, houve um lucro. O que está falando aqui? A LRF, cara, o Banco Central, tá? Orçamento, tá? Orçamento, o que acontece? No resultado do Banco Central, se for positivo, ele vai ter que depositar para a conta única do Tesouro, lá no Tesouro Nacional. E ainda ele falou, até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Então, aprovou o banco, aprovou o balanço, identificou o lucratividade, dinheiro do povo brasileiro. Beleza, né? Tá aí, né? E agora, tá? Se for resultado negativo, mesma coisa. O cara vai receber o bônus, né? O bônus, né? E o ônus. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento. Olha aí. Tá? Dotação específica no orçamento. Então, se for negativo, vai para o orçamento para restituir o Banco Central do Brasil. Tá? Então, o Banco Central tem uma atuação aí política, econômica, monetária gigantesca. Né? Então, ainda, parágrafo 2º do Banco Central ainda. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos que dispuser a Lei de Diretriz Orçamentária da União. Tá? Então, a LDO ainda passa os termos aí da demonstração do resultado do Banco Central, porque é a instituição, né? Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e da rentabilidade da sua carteira de títulos, destacando os emissão da União. Então, esse aí é o Banco Central do Orçamento. Beleza, né? Professor, resumindo, então vamos lá, né? Então, na LDO, nós vamos ter esse aqui, tá? Nós vamos ter esse cara aqui. Texto da lei, o orçamento fiscal, a Seguridade Social e orçamentos de investimentos, né, das empresas não dependentes. Tá? Essa é uma empresa controlada não dependente. Tá? Deve conter reserva de contingência, os anexo de compatibilidade que vai lá na mensagem, efeito regionalizado da renúncia da receita, subsídio, anistias, benefícios, isenções e remissões, e informações complementares, os fundos e incentivos fiscais. Pronto, nós temos aí a estrutura da LOA. Tá? Da LOA. E aí, professor? A segunda parte da aula paga para vocês. Beleza? Tranquilo. Agora, tá, se você estiver aí com uma fadiga, se você estiver um pouco cansado, para o vídeo, dá uma respirada, tá certo? Depois você continua, porque agora é uma parte importantíssima. Tá? São aí inovações aí legislativas através das emendas, várias emendas constitucionais importantes que eu não tenho dúvidas. Isso vai despencar em concurso público. Quando começar a cobrar AFO para valer, vai ser só isso nas provas, cara.
Claro, assunto novo, né? Vamos lá. Antes de entrar no assunto novo aqui, tá? Também é novo, né? Emenda 100 aqui, o dispositivo terceiro, tá? Eu quero falar de um assunto para vocês que chama-se leis, tá? Leis do direito financeiro. Quais são as leis do direito financeiro? Então, o parágrafo 9º, tá? O parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição trouxe o seguinte. Primeira coisa, tudo que for tratar de lei financeira, de orçamento, tá certo? De empenho, de planejamento financeiro, tudo que for tratar sobre isso é lei complementar. Tá? E hoje nós temos duas leis complementares que vão regular isso aqui. Nós temos a lei de responsabilidade fiscal e nós temos a lei 4.320 de 64. Professor, isso aqui é lei, não é lei complementar. A LRF é a lei complementar 101 de 2000, ok? Mas ela foi recepcionada, ó. Então é o seguinte, dispor sobre o exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração, organização do plano plurianual, lei, direitos orçamentários, tal. Então esse item aqui, ele é regulado pela LRF e pela 4.320, ok? Estabelece norma de gestão financeira, patrimonial, administração direta e indireta, condições de funcionamento de fundos, né? Entre elas, a LRF, principalmente, né? Dispor sobre critérios de execução equitativa, além de procedimento. Essa aqui também, mais o seguinte, né? Está em tramitação uma outra lei complementar que vem regulamentar mais ainda. Então nós temos muitos dispositivos, se você for perceber, a Constituição ela é muito detalhada, tá? Ela é muito detalhada, a Constituição Federal ela é muito detalhada, na ausência dessas leis complementares. Então essas aqui são as leis complementares. Antes de falar do assunto novo, tá? Antes da gente falar aqui do assunto novo, né? Eu quero passar para vocês o seguinte, tá? Você pega aqui, tá? Só para uma sequência dos nossos estudos. O artigo que nós estamos estudando, tá? É o artigo 165, ok? No artigo 165, ele cria o PPA, ele cria o PPA, ele cria a LDO, ele cria a LOA. No seu parágrafo primeiro, ele fala do quê? Ele fala do PPA. Ok? No parágrafo segundo, ele fala da LDO. No parágrafo terceiro, ele fala... Parágrafo terceiro... Peraí. O parágrafo terceiro, ele fala assim... Ele fala dos planos setoriais e regionais. Que é o planos de longo prazo. Ok? Aí nós temos aqui o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, tá? Parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo que fala o quê? Da LOA, tá? Tem o parágrafo 6º, o parágrafo 7º, o parágrafo 8º e o parágrafo 9º. O parágrafo 9º fala das leis complementares, ok? O parágrafo 4º, o parágrafo 5º, peraí. Eu confundi, cara. Confundi um minutinho. Peraí, só um minutinho, gente. Opa! Ai, desculpa. Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. Que eu confundi o relatório resumido de execução orçamentária, né? Tá aqui, ó. Não. Isso. Tá aqui, né? Tá, então eu confundi exatamente isso. Eu confundi exatamente esse assunto aqui, tá? Esse cara aqui. Então, parágrafo 3º, ele fala do relatório resumido de execução orçamentária, tá? O parágrafo 4º, ele fala sobre os planos e programas regionais, isso mesmo, planos, olha aí, ó, e programas regionais.
que são os nossos planos de longo prazo. O parágrafo 5º fala da LOA, tá? O parágrafo 6º, ele vai falar, tá? Do demonstrativo regionalizado. O 7º, reduzir as desigualdades. O 8º, ele fala do princípio da exclusividade, que a gente vai falar isso na aula de princípio, tá? Princípio da exclusividade, tá? Orçamentária. Então, isso aqui é um resumo que nós estudamos. Daí. Só falta esse cara aqui, que daqui 2 aulas a gente vai abordar esse cara. Então, o que acontece, cara? Para você aprender com profundidade, com reação, você aprender mesmo, cara, você tem que saber esse cara aqui, meu, entendeu? Você tem que aprender, ó. Aí agora você tem que pegar o texto da Constituição e fazer uma leitura sobre isso. Fazer uma leitura sobre isso para você aprender, tá? Para você fazer uma leitura sobre isso aí, para você aprender esse cara aí, tá? Você aprender. Porque agora a gente vai falar... Oh, droga. Peraí. O que a gente vai falar? Agora a gente vai explicar a parte nova. Tá? Que, salvo engano, vai até o 18, 19. A gente vai explicar isso para vocês aí. Ó, tá vendo? Então, essa aqui é a parte nova. Os meus cursos de AFO terminavam aqui. Agora não, agora tem dispositivos importantíssimos que eu tenho que explicar para vocês. Dispositivos importantíssimos, né? Estou olhando aqui o tempo da aula, que ela vai ficar um pouco longa, mas não tem jeito, eu tenho que explicar isso para vocês, tá? Tem que explicar. Então vamos lá. 10º. Tá? 10º. 10º, ele trouxe uma obrigação. Uma obrigação. O dever de executar as programações orçamentárias. Dever de executar. Então parou. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no começo agora. Está lá na LOA. Está lá na LOA. Está lá na LOA. Construção de uma quadra de esporte, R$100.000. Um local tal, todas essas coisas aí, tudo detalhadinho, bonitinho, 100 mil. É lei, está na lei. Está autorizando o Poder Executivo a executar essa lei, beleza. Mas o seguinte, tá? O seguinte, ele é obrigado a executar essa ponte, essa quadra de esportes? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. E a partir desse questionamento que eu vou começar a desenvolver o raciocínio para entender o parágrafo 10. Ó, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Parou. Tem o dever de executar as programações orçamentárias. Professor, por que você está dizendo isso? Né? Cara, eu vivo nisso há muitos anos. Isso aí faz parte da minha identidade, inclusive. O que acontece? Está lá, principalmente no município. Todos os anos está incluso lá no orçamento a bendita quadra de esporte para as nossas queridas e amadas crianças. E nunca executada. Entra no orçamento, mas não é executada. Entra no orçamento, mas não é executada. O que acontece? O constituinte falou, pô, parou. Nós vamos ter que colocar umas regras em relação a isso. Tá? Então, isso aqui foi a emenda constitucional número 100. Então, pela literalidade da explicação até o momento, que não é suficiente, já vou fazer esse parênteses para vocês, ele teria que executar, sob pena de crime de responsabilidade. Ok, beleza. Tá. Beleza. Então, de novo, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, dotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços para a sociedade. Então é um bem e serviço. Então tá aí, pronto, né? E aí, professor? Aí veio uma celeuma, cara, discussão de grupo aqui, discussão de grupo ali, que
que somente com isso, tá? Somente com isso aí, cara, o nosso orçamento, ele passava de uma peça autorizativa para uma peça impositiva. Quando você autoriza, o cara faz se quiser, sim ou não, não é isso? Pronto, então criou essa celeuma aí muito grande em relação a isso. E assim, ainda é muito recente isso, porque 2020, 2021, essa maldita pandemia aí, não houve um desenvolvimento desse conceito ainda na íntegra, não houve esse desenvolvimento ainda. Tá, eu acredito que 2022, aí, 2023, a gente vai ter um posicionamento mais confortável em relação a isso. Mas criou essa celeuma. Agora é o orçamento impositivo. Aí é o seguinte, eu vou na onde? Eu vou lá na Tricom, tá? Eu vou lá na Tricom, tá? A Tricom, que nada mais nada que é o quê? Que é a associação lá dos tribunais de contas, né? O controle externo. Esses são os caras para entender isso. Esses são os caras para falar se é positivo, autorizativo, que lá. Então o que acontece? Ó, é forçoso reconhecer, é forçado reconhecer, né? Ele forçou, ele está admitindo, né? No entanto, né, que com a aprovação da LC 100, o orçamento público ganha uma nova estatura jurídica, verdade. A partir desse novo regramento, pode-se dizer que a natureza do orçamento público do Brasil passa a ser, em regra, impositiva. Aí, ó. Então, hoje, a nossa estrutura do nosso orçamento, em regra, ela é impositiva. Quando ele fala em regra, significa dizer que tem as exceções. Então, ela é uma peça autorizativa e impositiva. Tá? Em regra, ela é impositiva. O parágrafo 10º, não sei como é que vai acontecer isso, cara. Isso vai dar muito problema, cara. Muito problema, cara. Você vai ter certeza disso. Bom, teve isso aqui, ponto, né? Aí, pronto. E agora, como é que vai fazer? Porque eu vou falar nos tempos práticos. É impossível cumprir isso. Somente com a emenda 100 era impossível cumprir isso. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Vai ter que mudar toda a concepção de elaboração do orçamento. Agora, para melhor, porque realmente agora tudo que o cara colocar no orçamento vai ser gasto. Tá? Então isso aí é uma coisa bacana. E quando a gente fala em orçamento impositivo no Brasil, nós já temos o orçamento impositivo. Né? Ele é um pequeno percentual do orçamento, mas já é, por exemplo, as emendas parlamentares. Tá? As emendas parlamentares individuais, 1.2, sobre a receita corrente líquida do orçamento da União. E nós temos agora a emenda de bancada, que trouxe, a emenda 105 trouxe a emenda de bancada de 1%, que é tudo objeto de estudos aqui, tá, das nossas aulas. A gente vai estudar a emenda individual de bancada, que é 1.2, e vamos estudar também a emenda individual, que é 1.2, e a emenda de bancada, que é de 1%, emenda ao orçamento. A gente vai explicar isso mais para frente, tá? Então colocou essa celeuma aqui do orçamento. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, nós tivemos aqui, tá, a emenda constitucional número 102. Incluiu o parágrafo 11. Ah, professor, incluiu o parágrafo 11, incluiu o parágrafo 12, 13 e assim por diante, sim. Então nós tivemos aí, né, a emenda constitucional, olha aí. Então o que aconteceu a emenda constitucional? Ele restringiu o poder impositivo. Ó, o disposto no parágrafo 10, que é o orçamento impositivo, o dever de executar, nós temos, ó, aí colocou, tá? Ou seja, então essa obrigação de executar, olha o poder da LDO, ó, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, as regras para se executar isso estarão na onde? Na LDO. Olha o reforço da LDO, né, o reforço tático. Né? Vamos lá. 2 pontos. Primeiro, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limite de despesas. Aí, ó. Então, ele está colocando. Opa, você vai executar o orçamento. Beleza, mas é o seguinte, metas fiscais. Cara, a receita despencou. Se a receita despencou, vou ter que contingenciar. Se contingenciou, já vai impactar naquela obrigação de executar o que estava previsto no orçamento daquela, por exemplo, lá a minha famosa quadra de esporte de R$100 mil. Aí, ó. Então, ele está subordinado a isso, né? Aos limites das despesas. Tá? E aí, para quê? Para você fazer cumprir as metas, os limites de despesas constantes, tanto na Constituição quanto nas leis, né, principalmente na LEF, você poderá, ó, não impede
o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Ou seja, eu posso cancelar essa minha verba lá da escola, né, para atender isso, para fazer uma outra coisa. Isso que está, ó. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limite de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Inclusive isso aqui, ó, e não impede o cancelamento necessário à abertura de crédito. Isso aqui foi cobrado já em 2021 no concurso da Cefaz Ceará. Essa parte que está em vermelho, negrito aqui, foi cobrado. Cara, você vai ter que memorizar isso. 2. Não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificado. Está lá. Eu vou construir a quadra de esportes. Beleza. Só que o meio ambiente não autorizou. Pronto, impedimento técnico legal. Acabou, não vai executar. Você não vai deixar de descumprir. Olha, tá lá, eu vou executar, mas tem impedimento. Beleza. Né? Por exemplo. E aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Professor, o que é despesas primárias? São aquelas despesas que não estão inclusos em encargos da dívida. Professor, o que é discricionárias? Aquelas que podem ser objeto de contingenciamento. Aí você tem que entender um pouco de despesas obrigatórias, né? Você tem despesas obrigatórias e despesas obrigatórias de caráter continuado. O que é uma despesa obrigatória? Pagamento de pessoal. É uma despesa de caráter continuado, porque é acima de 2 anos. Ah, obrigatório, legal, contrato. Você fez um contrato de compra e venda. A administração pública está lá, então é uma despesa que não pode ser discricionária. Tá? Agora, despesa discricionária, investimentos, compra de carro, construções, obras, algumas coisas. Então é discricionária, ela pode não executar. Tá? Então, ó, aplica-se exclusivamente. Então, esse orçamento impositivo, tá? Então, vai aplicar-se, né, nos termos da LDO, exclusivamente as despesas primárias e discricionárias. Isso vai despencar na prova, vai falar que é despesa obrigatória, vai falar que é despesa nominal, vai falar que é de caráter continuado e assim por diante, né? Então, isso vai cair, cara, né? Ah, dívida. Dívida é uma despesa o quê? Obrigatória, tá? Parágrafo 13, tá? Vamos lá, né? Parágrafo 13. O disposto no inciso 3, nono, que é a lei complementar. Parágrafo 10, imposto positivo. 11, as regras, né, desse artigo. Aplicam-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Está restringindo mais ainda o caráter impositivo do orçamento. Tá? Então, o 12 já deu uma lapada, grande, onde o artigo, o parágrafo 10º era gigantesco, o escopo de atuação dele. O 11 já deu uma lapada, né? E agora deu outra lapada. Somente o fiscal e seguridade. Excluiu o orçamento de quê? Excluiu o orçamento de investimentos, né? Parágrafo 14º, olha só, né? O que acontece aqui? Uma outra coisa muito importante, cara, que aconteceu, né? Olha, a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, previsões de despesas com a especificação de investimentos plurianuais daqueles em andamento, né? Daqueles em andamento, né? E aí, professor? Cara, é muita coisa. Você tem a LOA. A LOA é uma lei autorizativa. Barra impositiva, né? Uma parte dela. Não é total, né? Mas ela é uma parte impositiva. Então, os créditos que são autorizados a gastar é do dia 1º até o dia 31 do 12. Tá aí. O que está falando aí? Aí você tem aqui, por exemplo, no PPA, um hospital, 3 anos. Então deve constar em 3 LDO e em 3 LOA. O que está falando aqui? A lei orçamentária poderá conter previsões. Então na LOA ele pode ter previsões, ó, não conter previsão, não fixação. Previsão é diferente de fixação. Né? Então ele vai sinalizar para a população o seguinte, olha, essa aqui é uma obra que provavelmente nos outros exercícios conterá essa previsão de recursos. Né? Ó, exercícios seguintes
com a especificação dos investimentos plurianuais, tem que estar no PPA, e daqueles em andamento, né? E daqueles em andamento. Ou seja, para garantir as obras que estão em execução. Tá? Então, na LOA, agora você tem um outro dispositivo, né, que você poderá conter, ó, poderá conter previsões. Tá? Então, ele poderá conter previsões, né? Ele poderá conter previsões aí, tá, do que vai ser gasto nos próximos anos em relação aos investimentos plurianuais, somente investimentos plurianuais, tá? Eu acho, inclusive, o seguinte, né? Que já tinha que desburocratizar. Se a obra é 3 anos, já faz a fixação dos 3 anos. E essa parte obrigatoriamente deverá constar na outra LOA do outro ano também, já incorporando assim automaticamente, né? É desburocratizar o orçamento. O que acontece hoje? Cara, lá 3 anos, o primeiro ano, beleza, o segundo ano, beleza. O terceiro o cara esqueceu, trocou de equipe, não sei o quê, não foi. Pronto, travou, não tem orçamento, Tribunal de Contas na cabeça do cara, meu. Controle externo, controle interno. Então poderia até, na minha modesta opinião aqui, quebrar sim o princípio da anualidade dos créditos orçamentários aí e fazer já umas previsões futuras direto no orçamento. Já economizava tempo, recurso, tudo, né? Parágrafo 5º, 15º, tudo novo. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento, contendo por Estado, DF, pelo menos análise de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física da obra. Né? Ele quer montar um tipo de controle das obras, né? Organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento. Né? Ele quer ter um controle centralizado das obras de investimento, do orçamento dele. Tá? As leis que tratam este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstas no parágrafo 16º e 37 dessa Constituição, emenda 109 de 2021. O que diz esse cara aqui? Primeiro, o que diz o parágrafo 16º do 37? O 16º do 37 trata do seguinte, né? Ele é um novo dispositivo que fala o seguinte, está obrigando a administração pública a fazer uma avaliação das suas políticas públicas anualmente. Ou seja, na tentativa de implementação de uma administração pública gerencial no Brasil. E aqui ele fala, o que adianta você não avaliar as políticas públicas se você não avalia o orçamento? Então ele quer que avalie também, né, os recursos destinados para impulsionar, né, essas políticas públicas também. Então está aí o parágrafo 16º e combinou, né? 16º do artigo 65, 16º do artigo 37, onde nós temos aqui também, eu tenho aí o artigo 37 ponto a ponto aí gravado para vocês aí, né? Importante, ressalva para vocês aqui. Terminamos a parte de conteúdo, a gente vai fazer alguns exercícios recentes, né? Então você tem que seguir essa ordem, ó. PPA, pago. LDO, pago. LOA, pago. Próxima aula, a gente vai fazer processo legislativo orçamentário, beleza? Orçamento impositivo, vou voltar nessa discussão que nós tivemos agora, tá? A gente vai falar das vedações do orçamento e a PEC emergencial. Então, essa deve ser a sequência a ser estudada e ser seguida. Fechou? 10, né? Exercícios, vamos lá. O Banco Central é autorizado a emitir títulos conforme o limite previamente aprovado na Lei Orçamentária Anual para a execução da política monetária, né? Ó, é autorizado a emitir títulos. Está errada essa questão. Super errada. Opa, está errado, né? O Banco Central é autorizado a emitir títulos? Não. Porque quem emite títulos hoje em dia, quem que é? O Tesouro Nacional. Tá? Então, o Tesouro Nacional que deve aí fazer isso. E outra coisa, se você coloca esse limite na LOA, você está limitando a ação do Banco Central, é muito flexível, então está errado isso. E claro, né, a única coisa certa aqui para a execução da política monetária, a emissão de títulos públicos é um grande instrumento de controle da política monetária. Então a questão está errada. O crédito orçamentário inicial ou ordinário é aquele aprovado na Lei Orçamentária Anual, exatamente. Então, todos os créditos na LOA são créditos originais, né? Constante no orçamento fiscal, seguridade social e de investimento das empresas estatais. Tudo bem, vou colocar como correta aí, né, empresas estatais naquelas empresas, né? Daí seria empresas estatais controladas, né? Controladas, né? E então, não dependentes, né? Deixou meio aberto, mas o examinador trouxe como correta essa questão. Com certeza teve muito recurso aí, dado, né, a duplicidade de entendimento de empresas estatais aqui.
Pronto, terminamos essa super aula para vocês, né? Encerramento de sempre. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso mesmo, cara. Sempre é momento de você reiniciar, de você iniciar e fazer um novo fim. Cara, então, cara, às vezes você não deve olhar muito para trás. Eu olho para trás para quê? Para me ajudar, né? Para corrigir minhas posições, para fortalecer minhas posições. Mas não pode viver de passado. Você sempre pode começar, você sempre pode reconstruir. Essa é a temática da vida. Meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Convite especial para vocês. Nós aqui da Lá Concurso disponibilizamos essa super playlist 100% gratuita para todos aqueles que vão fazer o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especificamente para o cargo de assistente em administração, que é de nível médio, né? Então aqui estou fazendo uma breve introdução para vocês, primeiro para me apresentar. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público, concurseiro profissional. A LAC existe desde 2010. Também realizo prova de concurso. Eu até conversei com a patroa aqui, eu acho que eu quero fazer essa prova lá no Rio Grande do Norte. Aproveito, a prova vai ser em Natal, né? Dia 8, né? Dia 8. E eu quero ver lá se realizo essa prova lá e aproveito aí e faço também um lazer com a minha família também, né? E olha só, tá? Eu também faço prova. Ano passado, 2024, só para você ter uma ideia, eu realizei 9 concursos, tive a oportunidade de ser aprovado dos 9 concursos, é isso mesmo, né? Então, um índice fantástico. Curso muito bom. O que eu quero fazer um convite para vocês aqui, cara? Professor, eu quero material de apoio. Beleza. Professor, eu desejo o restante das aulas. Aqui são 100 vídeos que você vai ter. 100 vídeos, tá? 100 vídeos. 100 vídeos, né? O que você vai fazer aqui? Vem comigo aqui, tá? 100 vídeos. Convido você por apenas R$ 99,90. Você vai assistir esse curso na nossa plataforma de forma organizada, forma planejada, área do aluno, vamos monitorar vocês. Lá na nossa plataforma você tem um personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos, tá? E claro, né, a gente tem que ter essa humildade. É uma forma de você estar contribuindo com esse conhecimento, com esse nosso trabalho aqui do site Lá Concurso, para ajudar aí milhares e milhares de pessoas aí a acessarem esse nosso super conteúdo que nós temos aqui, tá? Então, um convite especial, de algum lugar desse vídeo, tem um QR Code ali, você vai lá, pode fazer esse curso, matricular e pagar R$ 99,90, você vai estudar, vai ter mais de 100 aulas, aqui no YouTube são apenas 100 aulas, lá é o curso completo, cara, vale a pena, R$ 99,90. O que você faz com esse valor aí, né? E detalhe, depois eu quero que você volte aqui e dê seu depoimento pra gente, porque esse curso aqui vai transformar a sua vida. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.